reformadores como Lutero, John Hus, Jerônimo, Calvino, para que pudesse levar o povo de volta à Bíblia. Então isso aconteceu na Idade Média, na época da igreja medieval. Mas tudo bem, medieval. Nós vamos entender no estudo de hoje a questão do sexto selo do Apocalipse. Eu não sei se você já leu a questão do sexto selo, mas vamos ler com vocês. Pegue a sua Bíblia e me acompanhe. Você que tem estudado a Bíblia comigo toda a sexta, certinho? Apocalipse capítulo 6 e o versículo 12. 6, versículo 12. Me acompanhe aí na leitura. Certo? Vou esperar você pegar a sua Bíblia. Vai lá, pega a sua Bíblia. O que está esperando? Vamos lá, pega a sua Bíblia e me acompanhe, porque nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. O assim diz o Senhor precisa predominar em nossas mensagens. Versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. E o sol se tornou negro, como um saco de clina, a lua como sangue. Pronto. Vamos tentar aqui entender logo essa parte do capítulo 12. Quando foi aberto o sexto selo? Quando foi a abertura do sexto selo? Amigos, na abertura do sexto selo, nós temos um grande acontecimento. Por exemplo, é evidente que a linguagem, que estava lá no Apocalipse, no quinto selo, era simbólica. Aqui nós saímos de uma linguagem simbólica para uma linguagem literal. E essa profecia de Apocalipse capítulo 6, versículo 12, também foi predita por Joel 2 e o versículo 10, que também está escrito. Tudo bem. Quando foi que isso aconteceu? Vamos entender aqui. Em 1º de novembro de 1755, não esqueça essa data, de 1755, houve um grande terremoto, tá certo? Um grande terremoto. E nesse terremoto foram ceifadas a vida de muitas pessoas. Foi um dos maiores terremotos da história, em Lisboa. E atingiu aí várias partes do continente. Muitas pessoas foram mortas. Aproximadamente, umas 90 mil pessoas tiveram sua vida ceifada. Em 1755. Um dos maiores terremotos da história da humanidade. Aconteceu justamente nessa época. Mas também a Bíblia fala que o sol iria se tornar negro. O sol ia perder sua claridade. Quando isso aconteceu? Nós temos, na história nos Estados Unidos, isso aconteceu em 29 de maio de 1780. Em 29 de maio de 1780, o sol, imagine só a situação. Quando todas as pessoas esperavam um dia comum, um dia normal, as crianças foram à escola, os professores de igual forma, e as pessoas seguindo a sua vida corriqueira, como fazia todos os dias. Mas ao meio-dia, o sol perdeu o seu brilho. E ficou tão escuro, amigo ouvinte, que as pessoas não conseguiam enxergar nem uma folha de papel branco um palmo à distância. Aí você diz: ô irmão Gil, isso de fato aconteceu? Procure na história. O que aconteceu em 1780? Vá na história. Certo? Mas nessa mesma noite, amigo ouvinte, aconteceu que a lua saiu da cor de sangue. E o interessante de tudo é que as pessoas, tanto no terremoto, como no escurecimento do sol e da lua, as pessoas imaginavam o fim do mundo. E as pessoas gritavam: é o fim do mundo. E na verdade, amigo, não era o fim do mundo, mas era o tempo do fim. Na verdade, a profecia estava dizendo, o fim está chegando. Mas em 13 de novembro de 1833, choveu meteoro do céu. Houve queda de meteoro do céu. Que alguns chamam de estrela cadente, em 1833, justamente como está no Apocalipse capítulo 6, agora vamos para o versículo 13. E as estrelas do céu caíram pela terra como figueira
quando é abalada por vento forte, deixa cair seus filhos. Então veja, agora está dizendo que haveria queda de estrela de meteoro do céu. Justamente em 1833 houve essa queda de meteoro do céu. Choveu meteoro do céu. Então nós chegamos à simples conclusão. Houve o grande terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755. Houve o sol se tornou negro em pleno meio-dia, em 19 de maio de 1780. E nessa mesmo dia, na noite que se seguia, a lua ficou da cor de sangue. E em 13 de novembro de 1833 choveu meteoro do céu. Isso, amigo, na abertura do sexto selo. Esses acontecimentos se deram na história. Os sinais vistos na abertura do sexto selo foram também profetizados por Jesus em Mateus 24, 29. Jesus também falou sobre isso, que ia de fato acontecer. Assim aguardamos agora apenas a abertura do sétimo selo do Apocalipse. E estamos vivendo justamente no período que antecede, né, o sétimo selo. Aí nós podemos fazer uma pergunta. O que será a abertura do sétimo selo? Eu preciso aprender isso com vocês. Porque na abertura do sexto selo surge uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o céu vai se recolher como pergaminho? Isso é uma visão do que de fato vai acontecer por ocasião da volta de Cristo. E eles vão pedir aos montes e ao rochedo para cair sobre ele e esconder ele da face do trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele. Quem é que pode suster-se ou suportar? Isso é uma pergunta que é feita no final, né, da abertura